Graça e paz. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do perdão, a importância do perdão, por que devemos perdoar, por que é que Jesus ele tratou do perdão em uma parábola. E eu quero justamente discutir com vocês a respeito do perdão nessa parábola que está lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. Vamos ler a palavra do Senhor, que é viva, eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Separa, inclusive, ela vai ao ponto, a palavra de Deus, de separar as disjuntas das medulas. É assim que está escrito. Então vamos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. Quando Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, lá no Evangelho de Mateus 18, versículos 23 a 35. E a parábola que a Bíblia intitula a parábola do credor incompassivo diz o seguinte: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Eis a palavra do Senhor, e eu quero refletir com vocês um pouco sobre essa palavra. E eu quero começar a nossa reflexão de hoje analisando um pouco as pessoas, os personagens que fizeram parte dessa história. Se nós formos analisar os personagens que fizeram parte dessa história, nós vamos ver que há 4 sujeitos envolvidos nessa história. Em primeiro lugar, o rei, que figurativamente representa Deus. E o rei, nessa parábola, ele perdoa o seu servo, que lhe devia talentos. A palavra diz que ele devia 10.000 talentos. Amados, eu fui fazer as contas, fui pesquisar na internet e na Bíblia de Estudo quanto vale hoje aproximadamente 10.000 talentos, e eu cheguei à conclusão de que 10.000 talentos equivale a 1.908.000 reais, ou seja, quase 2 milhões de reais. É muito dinheiro. E se nós compararmos o rei dessa parábola com Deus, vamos ver que o que Jesus quer nos dizer é que esse rei, assim como Deus perdoou a nossa dívida que era impagável, esse rei também perdoou a dívida desse servo que era impagável. E em segundo lugar, nós temos aqui a figura do servo, que foi clamar por misericórdia ao rei, e isso equivale a nós, que devemos constantemente estar clamando por misericórdia na presença do Senhor. E esse servo, quando clamou por misericórdia diante desse rei, ele obteve essa misericórdia, porque essa dívida dele era impagável. Se o rei vendesse toda a família do servo, que naquele tempo era vendida para pagamento das dívidas, e tudo que aquele servo tinha, pode ser que muito provavelmente a dívida deste servo ainda não fosse paga.
Então, nós vemos aqui a pessoa do servo. Em terceiro lugar, nós vemos a pessoa do conservo, que devia aos servos 100 denários. O equivalente hoje, eu fui fazer as contas, a aproximadamente 3 mil reais. 3 mil reais é muito dinheiro. Mas se nós compararmos 3 mil reais com 2 milhões de reais, vamos ver que 3 mil reais não é nada. O que significa dizer que a dívida daquele conservo para com o servo, diante da dívida que o servo tinha para com o rei, era quase nada. Mas aquele conservo implorou por misericórdia diante do servo e não a obteve. Por fim, em quarto lugar, nós encontramos terceiras pessoas. Eu designo aqui terceiras pessoas. A Bíblia diz lá no versículo 31, vendo os seus companheiros. A Bíblia chama de companheiros. Essas terceiras pessoas eram companheiras do conservo e do servo. E essas terceiras pessoas, ao verem a atitude daquele servo para com o seu conservo e que não houve perdão da parte do servo para com o conservo, aqueles companheiros ficaram indignados. São as terceiras pessoas que se indignaram com a atitude do servo de não perdoar. Essas 4 pessoas envolvidas nessa parábola, elas manifestam atitudes. Se nós formos analisar a atitude do rei, que figurativamente equivale à atitude de Deus, foi uma atitude de misericórdia, uma atitude de compaixão e uma atitude de desprendimento das coisas materiais. Ele, vendo o clamor daquele servo, ele simplesmente perdoou o servo, perdoou uma dívida gigantesca. Vemos em segundo lugar a atitude do servo, que não foi capaz, em primeiro lugar, esse servo absolutamente ingrato, porque ele teve uma dívida equivalente a 2 milhões de reais perdoadas, e quando se viu diante de uma pessoa que lhe devia apenas 3 mil reais, ele não foi capaz de perdoar, o que revela uma grande ingratidão da parte daquele servo. Vemos o conservo, que humildemente apresentou uma atitude humilde perante o servo e foi lhe pedir misericórdia e não a obteve. E vemos a atitude dos companheiros, que eu chamo de terceiras pessoas, que manifestaram um sentimento, uma atitude de indignação para com aquela ingratidão do servo. Então, temos que refletir sobre essas 4 atitudes. Uma vez analisados os personagens dessa parábola e a atitude que cada um deles teve, é necessário que nós reflitamos um pouco sobre a aplicação dessa parábola aos dias de hoje, o que é que ela quer nos dizer, qual a mensagem que ela quer nos trazer. E eu quero refletir com vocês a respeito disso, porque já faz 2 semanas que Deus vem me inquietando acerca dessa palavra. Semana passada, em decorrência do feriado, eu não pude fazer esse vídeo, esse áudio, né, para compartilhar com vocês, mas Deus já está me inquietando com essa palavra há alguns dias. E aí nós temos que refletir justamente sobre qual é a aplicação dessa palavra para a nossa vida e o que é que esta palavra quer nos dizer, porque essa palavra, embora eu tenha certeza ela já tenha sido muito lida e relida, mas ela revela coisas que são brilhantes para que nós analisemos e apliquemos em nosso dia a dia, em nossa vida. E aí nós temos nessa parábola, em primeiro lugar, que destacar que o perdão é uma condição necessária para que nós cristãos possamos desfrutar das bênçãos celestiais. Porque essa parábola começa com Jesus dizendo assim, logo no versículo 25: por isso o reino de Deus é semelhante a um rei. Ou seja, Jesus começa a palavra dizendo que o reino de Deus é semelhante a um rei que perdoa. Então ele está deixando claro aqui que o perdão, ele é uma atitude necessária para nós desfrutarmos as bênçãos vindas das mãos de Deus. As bênçãos celestiais que Deus tem para derramar nas nossas vidas. Essa é a primeira conclusão a que nós chegamos diante dessa parábola, dessa palavra tão maravilhosa. Nós verificamos aqui também o seguinte, que muitas vezes nós somos ingratos, porque Deus manifestou uma imensa misericórdia para comigo e para com você,
quando ele deu Jesus, Jesus que era o seu único filho, que estava com ele, desde o momento em que ele criou o mundo, ele entregou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário e remir os meus pecados e os seus. E muitas vezes nós não somos capazes de perdoar as faltas do nosso irmão. Faltas essas que nem se comparam com o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus. Perdão esse que nós devemos manifestar diante dos nossos irmãos, que nem se compara com o tamanho do perdão que Deus manifestou para conosco. Então isso revela, essa palavra revela que muitas vezes nós temos atitudes de ingratidão para com Deus na medida em que não conseguimos perdoar os nossos irmãos. Essa é outra coisa que nós devemos refletir. Uma terceira coisa que nós devemos refletir é que a palavra deixa claro que o perdão, ela é uma atitude. Ou seja, o perdão é uma decisão. Eu estava lendo, analisando essa semana sobre o que é perdoar, e quem escreve sobre perdão costuma dizer que perdão é lembrar sem sentir dor. Mas eu vi uma definição que eu achei mais interessante. Perdoar significa um processo mental de eliminação de sentimentos que fazem mal ao nosso coração, como ressentimento, como mágoa, como necessidade de vingança. Isso é perdoar, um processo mental. E é um processo mental, e sendo um processo mental, significa dizer que depende de uma atitude humana. E a palavra do Senhor deixa isso muito claro. Lá no versículo 27 do capítulo 18 do livro de Mateus, a palavra diz assim, ó. E o senhor daquele servo, compadecendo, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Veja, o rei, ele se compadeceu do seu servo, ou seja, ele adotou uma atitude de se compadecer do seu servo, perdoou e mandou embora. Em contrapartida, lá no versículo 30, a Bíblia relata com relação à atitude do servo para com o conservo. A Bíblia diz, ele, entretanto, não quis, ou seja, ele, entretanto, não quis perdoar. Perdoar é um ato de querer, perdoar é um ato de vontade. Se muitas vezes o nosso querer, a nossa vontade, a nossa mente, o nosso coração apresenta resistência para perdoar alguém, diante de alguma atitude que fica ali marcada, encravada no nosso coração, nós devemos orar e pedir a Deus que nos conceda essa maravilhosa bênção de perdoar o nosso irmão, porque perdoar é uma atitude de querer. E se nós não estamos conseguindo, então devemos pedir a Deus que derrama a sua maravilhosa graça sobre a nossa vida para que nós efetivamente possamos perdoar. Portanto, perdoar exige decisão minha e sua. Outra coisa interessante dessa parábola é que o perdão traz liberdade, enquanto que a falta de perdão acarreta prisão. E está muito claro nas atitudes. Se nós formos analisar nas atitudes relatadas aqui na Bíblia, se nós formos analisar o versículo 25, aliás, se nós formos analisar o versículo 27, nós vamos ver que o rei disse assim, e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, na medida em que o rei perdoou, houve liberdade tanto para o rei quanto para o servo. Em contrapartida, lá no versículo 30, quando o servo decidiu não perdoar o seu conservo, a Bíblia diz o seguinte, ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. A Bíblia deixa claro que a atitude do servo de não perdoar o conservo gerou prisão. E o mais interessante, gera prisão para o servo e gera prisão para o conservo. Você vai dizer assim, mas o servo ficou livre. Ficou livre, mas ficou livre fisicamente, mas ele ficou preso a uma atitude do servo. A palavra diz que o servo, a uma atitude, desculpe, o servo ficou livre fisicamente, mas preso espiritualmente a uma atitude do conservo, porque a Bíblia diz que o servo
mandou lançar o conservo na prisão até que saudasse a dívida. Ou seja, ele só ia se libertar daquela atitude no momento em que o conservo saudasse a dívida. O servo ficou preso à atitude do conservo. Então, o perdão liberta, a falta de perdão aprisiona. E aí eu lhe pergunto, você quer liberdade ou escravidão para a sua vida? É uma escolha que só você pode fazer. E Deus lhe dá a opção de desfrutar da liberdade ou da prisão ou da escravidão. E todos nós sabemos, eu acho que todos já passamos por essa situação em que muitas vezes nós ficamos chateados, indignados com a atitude de algum irmão e ficamos remoendo aquele sentimento no coração. Ah, mas se ele fizesse isso, e ficamos presos, amados, à atitude do outro. Nós ficamos presos à atitude do devedor, se nós formos utilizar a linguagem figurativa da palavra. Então, o servo ficou preso ao conservo, porque ele só ia se libertar no conservo, daquela dependência em decorrência da dívida do conservo, quando o conservo pagasse tudo. Então, o perdão, a falta de perdão gera prisão, a falta de perdão gera escravidão. E se nós formos aplicar isso à nossa vida, vamos ver que muitas vezes nós ficamos remoendo sentimentos e isso acarreta ressentimento para o nosso coração e nos faz ficar presos. Então, reflita se você quer liberdade, a liberdade do perdão ou a escravidão da falta de perdão. Terceiro lugar, interessante dessa palavra, é que a palavra revela que os companheiros do conservo ficaram extremamente indignados com aquela atitude do servo de não perdoar o seu conservo. Veja, a atitude, a falta de perdão gerou indignação de terceiras pessoas. A falta de perdão gerou, está escrito na palavra, tristeza. A palavra diz assim lá no versículo 31, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito. Ou seja, houve indignação, houve tristeza para aqueles companheiros do conservo que verificaram, que observaram, que assistiram à atitude do servo. E aí, amados, aqui eu quero fazer uma pergunta. Quem é que está se entristecendo? Quem são as terceiras pessoas que estão se entristecendo com a sua atitude de não perdoar alguém? Porque a nossa atitude de não manifestar perdão por alguém pode entristecer terceiras pessoas, como está escrito aqui na palavra. E eu quero deixar essa pergunta para você. Quem é que está ficando triste? Quem são as terceiras pessoas? É o marido, é o filho, são os amigos, é o pai, é a mãe, são os irmãos que estão ficando tristes com a sua atitude de não manifestar perdão? Reflita sobre isso. Pode ser que a sua falta de perdão esteja machucando pessoas a quem você quer bem. Por fim, amados, o que é que eu verifico nessa palavra? Que o perdão, ele produz bênçãos. E se nós formos analisar outras situações sobre as quais nós já refletimos aqui, nós vamos ver que sempre antes de Jesus determinar, manifestar e derramar a bênção, sempre houve perdão. Eu já falei aqui em outro vídeo sobre a mulher samaritana na casa de Simão, aliás, desculpa, a mulher pecadora na casa de Simão. Aquela que ungiu os pés de Jesus com bálsamo e enxugou com os cabelos, né? Lavou os pés de Jesus com lágrimas. Aquela mulher, ela foi aos pés de Jesus pedir perdão. E quando Jesus manifestou o perdão sobre a vida dela, ela foi ricamente abençoada. Então, perdoar produz bênçãos. Por fim, a mensagem que essa parábola deixa para mim, e eu espero que ela deixe para você também, é que o nosso Deus está disposto sempre a perdoar todas as nossas faltas, desde que nós apresentemos atitude semelhante para com o nosso próximo. Lembre que a dívida que Deus perdoou, minha e sua, é muito maior do que qualquer dívida, qualquer atitude de desgosto, de descontentamento, de tristeza que alguém tenha lhe causado. Pode ter certeza que a nossa dívida é maior. E aí eu quero deixar uma última pergunta para a sua reflexão. Será que a falta de perdão não é a porta que você está deixando aberta para um inimigo entrar na sua casa, na sua vida, onde quer que seja? Se a porta da falta de perdão, aliás, se a falta de perdão for a porta que você está deixando aberta para um inimigo entrar, amados, ore,
para que Deus derrame sobre sua vida a graça dele e você possa perdoar e fechar essa porta e ser ricamente abençoado. Quero deixar essa palavra para você refletir. Deus falou comigo, Deus falou muito comigo através dela e eu espero que fale com você também. Tenha uma semana ricamente abençoada. Reflita sobre o perdão. Pergunta a Deus a quem é que você deve pedir perdão e também pergunta a Deus quem é que você deve perdoar, para que essa porta aberta seja fechada e você possa ser ricamente abençoado na presença do Senhor. Uma semana cheia de paz, uma semana cheia de amor, uma semana cheia de bênçãos, uma semana cheia de perdão, tanto concedido quanto recebido. É o que eu desejo para você hoje e sempre. Reflita, medite nessa palavra. Te amo em Cristo Jesus. Beijo grande. Fica na paz do Senhor.